Olá, mais um Memória Manchete. Dessa vez, não esqueça, por favor, curta, compartilhe, ative o sininho, faça a sua inscrição. A gente precisa disso, senão a Memória da Manchete vai embora e a gente está aqui trabalhando para isso. Hoje trouxe uma pessoa lá de São Paulo, eu aqui no Rio, ele lá em São Paulo, que ele, apesar de não ter trabalhado na Manchete, ele foi da Manchete. A vida dele foi toda da Manchete. Ele escreveu um livro chamado Aconteceu, Virou História. Professor, meu amigo Elmo Frankfort. Tudo bom, Elmo? Tudo, graças a Deus, seu Santoro. Seu não, seu, pelo amor de Deus, não me chame de seu, eu já estou velho. Vai me chamar de Ok, seu. professor Santoro, porque Ah, bom, eu falo, fui. os grandes mestres que eu tive foram na Manchete também. Aham. Porque desde cedo, por causa da família, eu acabei frequentando a emissora e são lembranças que eu jamais posso esquecer. Como é que foi isso? Você, pô, você se influiu na Manchete, você nasceu em que ano? Eu nasci em 82, quer Quer dizer, dizer, um ano antes da Manchete. isso. E aí? Então, tanto que, assim, quando a Manchete surgiu, eu estava com. Eu sou de abril, Aham. à beira de completar um ano. À beira de completar um ano. É. E aí, quase no finalzinho dos anos 80, Aham. meu tio se tornou. Ele já tinha. Travou. Travou. Voltou? Travou. Agora voltou. Vamos lá, mas vamos lá. Não, não, aqui não para, não. Esse negócio de Vamos lá. editar, não, pelo amor de Deus. Você estava falando do meu tio. O meu tio, o Luiz Frankfort, ele é pioneiro da televisão. Ele faleceu agora no final de 2022 Sim, e ele já tinha passado pela Tupi, TV Paulista aqui em São Paulo, sim. Bandeirantes, Excelsior, e aí Gazeta, que ele foi um dos fundadores também. E ele chegou na Manchete depois de um bom tempo entre Bandeirantes e Gazeta. Aham. Ele assumiu a função de gerente administrativo, tanto que uma das questões que ele precisou trabalhar foi a criação do novo prédio da Manchete em São Paulo, Aham. que eu brinco que foi meu parque de diversões, porque desde cedo eu frequentava tanto com ele como meu irmão, que também era câmera, o Arthur. Aham. O E Arthur aí, Frankfort é teu irmão. o, isso. Ah. Aí, porque eu sou Frankfort Ankerkrone, o Arthur sempre usou mais o Ankerkrone. E Aham. uma coisa que ele sempre comentou foi que simplesmente ele entrou lá quando a Manchete tinha acabado de vencer a Globo, Aham. no último, nos últimos dias do Pantanal. Do Pantanal, né?
Já tem uma outra curiosidade, Ah, que meu tio foi quem fechou o primeiro contrato do Pantanal. hum, Foi com o Banco Bradesco. ele era do comercial? Sim, ele era o gerente administrativo. Que legal. E aí uma coisa que eu nunca esqueço é uma história que ele contava do seu Adolfo, Ah, que o que acontece? Era um projeto do Oscar Niemeyer fazer a sede aqui em São Paulo também. sim. Então, que lindo o prédio. Existe até hoje, Casa está Verde, acreditando? né? Isso, Casa Verde. Ele até hoje existe, ele está lá agora com o editor Scala, Aham. já há uns bons anos. E aí, claro que assim, ele saindo da Bruxelas e indo para Casa Verde, Aham. além de ser uma estrutura muito maior, Rua Bruxelas é ali no bairro do Sumaré, o bairro paulistano, porque aí no Rio também tem, mas é o Morro do Sumaré, né? Isso, é Morro do Sumaré. Aqui é o Morro do Sumaré, onde tem as antenas As das antenas. TVs e de rádios, né? E aí o que que aconteceu? Diz que ele volta e meia ele tinha que pedir alguma coisa, porque estava gastando muito, uma vez que eles estavam saindo de um prédio relativamente médio para um Aham. muito grande. Inclusive, o prédio que ficava a boa parte do administrativo e da própria Manchete, que era a ideia justamente ter mais, ele ser voltado mais para Sim, o lado empresarial, sim, sim. ele era uma réplica do Russell. Ele era, não, ele Ah, é. ele é uma réplica do Russell. Ele em tamanho menor, mas ele Menor, é. né? Sim. Então, e aí Era ele ia teu voltar parque e... de diversões ali. Ali era teu parque de Ah, diversões. eu adorava. Agora, peraí, Até conta para as pessoas o que você está fazendo hoje, porque as pessoas não podem imaginar. O professor Elmo Frankfurt, entendeu? Dando aula de rádio e TV, falando sobre a Manchete, escrevendo um livro sobre a Manchete, e também tem um museu. Você tem que falar sobre o isso. museu também. Conta, por E aí, favor. atualmente eu dirijo o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, Olha o que MBT, maravilha. que antes era Pro TV, ou Associação dos Pioneiros da Televisão. Aham. E é curioso porque eu fui para lá tentando salvar o M da Manchete. Então, Mais um tentando salvar o M na manchete. só que aí o que acontece? Porque o do Rio já tinha sido diluído, aquele Já. grande que ficava lá em cima. Eu cheguei Aquilo, olha, aquilo virou uma história, porra, que aparece até no livro. É, ele foi para um brechó lá em Seropédica, depois foi para um ferro velho em não sei aonde, que tinham dois. é, Um do prédio do Russo e o outro lá de Água Grande. a grande. Exatamente. Então, uma confusão, rapaz. Nós tentamos resgatar aquilo, sabe? Quando eu entrevistei o Marcos Weinberg, o Marcos Aham. contou essa história que ele passava, que ele estava indo para São Paulo para fazer teatro, e ele passou e viu o M lá, parou, tirou foto, sabe? Com o Aldir Ribeiro também tirando a foto ali. Essa história é sensacional, muito boa, muito boa. E você também tentou resgatar o daí, né? Aí eu tentei o daqui, porque o que ficava no Russell, aquele prateado, né, de Isso. alumínio, já tinha sido diluído, inclusive para pagamento de salários atrasados, É verdade, infelizmente. é verdade. Aí, quando eu cheguei no museu, o museu funcionava na época na casa da Vida Alves, que é uma das pioneiras da televisão, eu falei, não, não dá, o tamanho é muito grande para casa. Então, aí, não, fora que, infelizmente, depois sumiu esse, eu não sei onde ele foi parar, isso provavelmente deve ter tido o mesmo fim, Aham, mas a Scala tirou o M lá de cima. Eu acho que ainda não estava nem com a Scala, estava com a massa falida quando o M foi retirado. entendi. E E, aí mas você só acabou virando presidente do Museu de TV. isso foi próximo de 2000 e aí eu acabei exercendo várias funções Uhum. até eu chegar nessa função. Então, muita história aconteceu no meio do caminho. Tem várias peças sobre a Manchete que estão lá, e é o que eu falo, não é sobre a televisão de São Paulo, é a televisão do Brasil. Do Brasil. É. Então, ainda mais no caso da Manchete, que ela tem uma caracterização, como é que chama? Uma identidade muito carioca. Muito. É.
Então, e era engraçado, quando escrevi o livro, as pessoas falavam, mas você é de São Paulo, mas por que você está escrevendo o livro? Não, porque é manchete de todo mundo. E aí, voltando àquela história que eu estava te contando da sede, Aham. ela é curiosa, porque acontece, diz que seu Adolfo não aguentava mais toda hora, não, precisava mexer em alguma coisa na... É questão mesmo de São obra, né? A Paulo é que obra, tinha dinheiro, então tinha que investir em São Paulo, era isso. É. e obra, Tinha, não tem? Tinha, não é, tem? e obra é bem esse negócio. Você começa de um jeito, de repente surge outra coisa, outra. Então era super complicado. Aham. Só que nesse meio do caminho, se eu não me engano, foi 91 que foi a inauguração do prédio novo, Aham. de São Paulo. Sim. Teve o Pantanal. E aí, quando ele fechou o primeiro contrato, ele foi, inclusive, ele sempre falou que com honras de Estado, porque não era que nem hoje que você faz um Pix, Claro. né? Aí, o que diz que a Manchete no Rio, na época, era o Expedito Grossi, Expedito Grossi era o diretor-geral. pediu para ele pegar um carro da Manchete e Aham. levá-lo até pelo que ele sempre escreveu, era um jatinho, Aham. para que levasse esse cheque em mãos a Manchete do Rio. Então, Do Rio. imagina a dificuldade. São coisas que hoje em dia as pessoas falam, não, mas não é possível imaginar que precisava levar um cheque de avião. Imagina. Só que ele falou, eu estava apavorado, porque eu tinha que botar o cheque no bolso e ficar com ele. E quando ele chegou no Russell, e muita gente confundia, porque realmente ele tinha um cabelo mais grisalho É. desde de jovem, isso é de família, né? Aham. Mas muito, muito mais branco, e muita gente o confundia também com o Oscar Bloch Zimmermann, Sim, sim, sim. que era da família, Isso, e sobrinho do Adolfo. então eles sempre se encontravam, era o sobrinho do Adolfo, né, o seu Oscar. E aí ele foi subindo lá na sala do seu Adolfo. No E oitavo seu andar. Adolfo, isso. E aí anunciou, falou, ele olhou de longe e falou, quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Que jeito Quem seu que Adolfo? daí? Quem que daí? Aí falou, é o Luiz de São Paulo. E aí ele falou, não quero atendê-lo de jeito nenhum, porque ele vai falar sobre obra, vai falar isso, vai falar aquilo. Aí quando ele falou, não, ele trouxe o cheque do Pantanal. Mandei aqui, vem cá. Aí diz que foi exatamente isso. Ele chamou, falou, não, vem, toma café, quer café, Luiz, senta aqui, Senta não sei aqui. o quê. Uísque, Só café. tratar de outro jeito. E tem uma história interessante também sobre o evento que foi feito para os patrocinadores, aliás, os futuros patrocinadores, né, Do Pantanal. do Pantanal. Uhum. Que isso também se repetiu depois com Ana Raiz e Trovão, mas Pantanal foi um pouco diferente porque ninguém acreditava na novela. E Engraçado, né? aí, Como é que não pode, né, sei, Elmo? Eu me pois lembro disso, eu já estava fora da Manchete, porque eu saí da Manchete em 88. Mas as pessoas não acreditavam em Pantanal, e Pantanal foi um negócio assim absurdo. Que o Zev sempre falava, lembra do Zev, né? você vê, Zev Gvelder, claro. Foi meu diretor ele falava 90% gravado em estúdio, 10% no exterior, né? E Pantanal foi exatamente o contrário, né? Foi é, 90% gravado no exterior e 10% em estúdio. pois Então ele é. foi completamente diferente. E o Zev é outro professor, né? É, outro, imagina. Fez prefácio do meu livro. Zev, Ele é foi ele que incrível. me. O primeiro contato que eu tive com a Manchete, quando eu fui convidado a fazer um teste, foi Zev que me recebeu. E o Zev falou: a Manchete vai ter um jornalismo diferente. E foi. E foi. Né? Não foi só um jornalismo, não. Tudo na Manchete era diferente.
Era inclusive a sede. Ih, Isso eu lembro muito bem, tanto a de São Paulo como a do Rio. A do Rio aham, frequentei menos, mas eu sim, lembro porque eu ia nos bastidores. É o que eu falei, era o meu parque de diversão. Eu vivia lá, sempre que eu falava, quer ir? Sim, vou. sim. Agora vem cá, disse que ia me mostrar uma coisa de Pantanal, porque a gente está falando do Pantanal, você Aí ia me mostrar. de repente, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Eu vou falar também sobre o meu sobrenome e a relação com Adolfo. Ah, é? Tem. Mas vamos primeiro fazer a ordem das coisas, mas só fechando a história da reunião, Ah, no final do encontro, o ah, que aconteceu? Desse encontro comercial, todos os patrocínios estavam vendidos. impressionante, né? Bradesco ele saiu na frente Foi o antes. primeiro. E aí, para fazer vamos dizer, o início, né, Aham. da pré-produção e tudo, até para esse número de patrocinadores. No final, passou a ter fila de patrocinadores. Aliás, eu vou até brincar, porque você sabe que eu sou um brincalhão. Foi o primeiro cheque voador que valeu. Que ele foi de Foi. avião. E Ah, hoje agora em dia, surgiu essa olha, ideia. não, e eu fico imaginando hoje em dia com Pix ia ser, ó, Na hora, né? olha aqui, isso Olha. aqui foi desse evento e Aham, também foi utilizado eu vou mostrar com calma para quem está em casa, aham. utilizado também no evento de divulgação, a coletiva de imprensa. Que legal. E olha isso aqui é a Olha. pasta, atualmente a gente doou lá para o museu, Aham. essa é a pasta dele, que foi distribuída na ocasião, é como um programa de teatro, Sim, né? sim, sim. Então, aqui a capa, né? Isso. Dá para ver bem? Tá aparecendo bem, tá aparecendo bem. O Só um sol. gostinho para os amantes da Olha, manchete. olha lá. Olha atrás. Que lindo. Todas as emissoras próprias e E as afiliadas. afiliadas, né? Legal. Então, aí eu sei que aqui tem, por exemplo, mostrando em cada página um cenário lindíssimo. Isso. Ó, os textos, inclusive, foram escritos com apoio do Benedito e Aham. Barbosa. Benito, o autor, né? Olha a onça aí. E aí, A e tem Juma, uma a coisa. Juma. É, E tem uma coisa que eu não pude trazer, porque ia ser muito grande, mas quando quem quiser conhecer um pouco mais do museu, tá lá, que é o seguinte, é a máquina que o Benedito escreveu Pantanal. A máquina que ele escreveu o Pantanal tá lá no museu. Tá lá com a gente. Que Foi doada pelo espetáculo. próprio. Elmo, olha, o Olha teu isso. trabalho é um espetáculo, pô, sabe? De resgate dessas coisas. Eu estava doido para te entrevistar por causa disso. Eu sabia que você tinha um monte de coisas na manchete. Mas Não, vamos e, lá, ó, continua. aí, elenco, Olha, o elenco o elenco todo. principal. E é legal porque cada um mostra um pouco. Olha isso aqui, que tem tudo a ver com. Aqui, ó, falando da trilha sonora. Aham, Olha aqui, a música que a própria. A música que é a própria voz da natureza. Os sons aham. misteriosos que vêm do Pantanal, traduzidos na trilha grandiosa, especialmente escrita para a novela, que é a do Marcos Viana, né? Sim, Do épico ao country, músicas, temas cantadas pelos nossos mais famosos intérpretes. O lançamento do estilo country music, um jeito pantaneiro de ser, sentir e ouvir a voz da natureza. Aliás, quando fechou-se o ciclo, aqui também tem mais um texto, mas quando fechou-se o ciclo da antiga Pro TV para virar museu, aham. eu fiz uma homenagem, entre aspas, mas a Pantanal e a Manchete, porque eu coloquei para o grupo que estava se despedindo daquele momento, que aí mudou muita coisa depois. Sim. Gente, esqueci o nome da música do Renato Teixeira. É, eu sei qual é. Eu sei qual é. E era do Pantanal, o Sabor das Massas e das Maçãs. Andando em frente? Eu Acho que acho é que andando isso. Acho que é andando em frente. Acho que é. Andando. devagar,
porque já tive pressa, leve. Isso. Porque nananana. E aí eu sei que eu fiz claro, eu parafraseei e falei, agora a gente está indo para um novo caminho, para uma nova vida, mas sempre tocando em frente. Tocando em frente, é isso aí, não é andando Isso, em frente, tocando em frente. Bem lembrado. isso aqui foi dado pelo Sérgio Reis, Olha que maravilha! me pertence. Olha o cavalinho. Que legal! O Olha aqui, Sérgio Reis doou isso aí para o museu? é, Mostra a mão um pouco mais perto de você, para todo mundo ver. para dar Olha mais calor, dá para ver ó, em É alto o, relevo. é o. Como é que é o nome? É o cantil. 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 Bota água aqui, ó. Cantil, isso. Então, e aí, eu tenho outras coisas aqui também, ó. Ó, esse endereço, por exemplo, da de São Paulo, eu sei de cor. Ó. Vamos fazer como que chama? Uma chamada oral aí. Aí, ó. Esse chega um pouco mais para perto de você, Ó, para as pessoas poderem ver. Era onde eram batidos os textos de, ó, de tudo. Avenida Professora Idacolbe 551. Olha que legal, tá vendo? De cor, né? Porque sempre soube de cor esse endereço. Aqui tem todas os endereços da rede. Da rede toda, é. E aí, mas aqui é a chamada folha timbrada, né? Isso, é papel timbrado. Você com certeza já recebeu muitas dessas. Um monte Nossa, dela. Um monte dela. comunicado. Não, é assim, é comunicado para, ó, vai trabalhar no sábado, tá? Você vai substituir no fulano de tal, tá bom? Porque o meu jornal era de segunda a sexta, era o Jornal da Manchete, segunda edição. Você era garoto, não via, né? Sabe Mas que era de segunda a sexta, 11h30, meia-noite. Então, sábado tinha convocação, pô, sabe? Pelo menos um sábado por mês eu tinha, se não me engano, um sábado ou 2 sábados eu tinha por mês de folga. Mas tinha sábado que tinha que trabalhar. Então, recebia todos esses aí, não tinha jeito. E eu guardei isso aí, mas depois eu me perdi, eu não lembrei mais. Eu não achei que a manchete ia acabar, sabe? Se a gente tivesse. Se a gente tivesse uma bola de cristal dizendo assim, vai acabar. Eu guardei algumas coisas, eu tenho um crachá, tenho algumas coisas da manchete, entendeu? Recebi agora quando o lançamento do livro, o ano passado, dos 40 anos da Histórias Vivas da Manchete, da Terezinha Sodré, um crachá que eu já mostrei, eu vou trazer ele para mostrar depois, novamente, manchete esportiva, que o Carlos Alberto Torres, meu amigo e meu sócio, pô, usou nas Olimpíadas de Los Angeles, entendeu? Sensacional. Eu tenho que doar isso aí para o teu museu, para você colocar isso no museu. Eu tenho que mandar isso para você. Porque, olha, a gente não pode deixar, e eu falo algo que eu bato muito nessa tecla. A manchete foi importante, sim, mas principalmente a produção também, toda a história que ela fez, mas principalmente os funcionários. Toda vez me falam, mas a manchete vai voltar, pode voltar o nome, pode voltar a marca, mas aquilo que existiu nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Eu sempre falo isso, sabe, Alma? As pessoas falam, não, foi resgatado o negócio das fitas. Mentira! Aquilo estava tudo podre. Aquilo foi lavagem de dinheiro, sabe? Eu não tenho outra explicação, porque estava tudo podre. Ela tem que ter acondicionamento, tem que ter, sabe, uma coisa colocada direitinho, bonitinho, sabe, conservada. E não pode. E a manchete não voltaria. Olha, o que tem de gente que ainda tem vergonha, estou falando sério, eu estou falando isso pela primeira vez, eu nunca falei isso, tá? Tem colega meu que tem vergonha de mostrar a cara porque está velho, porque está uma... Meu Deus do céu, é a memória da manchete que a gente quer resgatar, só isso. É deixar registrado isso. Porque isso vai ficar no YouTube, está lá. Se as pessoas quiserem saber quem foi a manchete, o que foi a manchete, está lá, pô. Isso, falando de manchete, de Tupi, de Excelsior, de TV Rio, de TV Continental. Então, as TVs também que desapareceram com o tempo, infelizmente, mas deixaram marcas importantes. Sim, sim. Então, não pode deixar, não pode ter vergonha, porque realmente as pessoas ficam, mas como é que vão me ver desse jeito? Principalmente quem lidava com imagem. Elmo, por favor, me dá o teu, descreva o teu e-mail, ou manda para mim por e-mail, ou por WhatsApp,
para eu poder botar, porque as pessoas que têm alguma coisa da Manchete, mandar para esse museu. Isso é importantíssimo, meu Deus do céu. Tradição, cultura, Com sabe? certeza. Arte. Então, E eu não estou mandar para fazendo. você. Eu estou lá desde, como eu falei, desde o início dos anos 2000, mas não é para mim. É um legado para ficar. É isso que eu bato palma para você, pô. Então, Sabe, desde a quem? primeira vez que eu vi o teu trabalho, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um cara que não foi da Manchete, não foi de TV, o cara dá aula de rádio, dá aula de TV, se formou nisso e criou um museu da TV. Caramba, eu fiquei apaixonado pelo teu Isso trabalho. Obrigado. Isso desde cedo, porque olha, eu lembro, nossa, eu que a gente estava falando até de diferenciado, eu lembro tanto dos bastidores. Gente, todas aquelas. Nossa, era madeira de lei, Isso, mármore. isso. A manchete era qualidade até fora do ar. É verdade. E uma coisa que para o livro, eu lembro, a gente já conversou muito sobre isso, mas para o livro eu falei, não, isso tem que ser registrado. Falei para o Osmar Gonçalves, que era do comercial também. Osmar, grande amigo Eu Osmar falei Gonçalves. para ele, eu tenho que deixar isso registrado. Isso vai ser, e toda vez eu bato muito. A manchete, ela teve um grande problema, inclusive quando ela tentava financiar dívidas. Por Sim, quê? Porque ela, é o que eu falo, ela caiu de joelhos. Ela não caiu. Por quê? Porque, aliás, desculpa, caiu de joelhos, não, caiu de pé. de pé. Porque ela era uma grife de É, televisão. exatamente. Exatamente. Então, as pessoas jamais imaginavam, mesmo quando tiveram aqueles episódios de invadir torre, de tirar a emissora do ar, Doado e tal. tudo, não, é passageira, a manchete se reergue. Por quê? Porque os funcionários sempre foram muito aguerridos. E Isso. uma coisa que isso, eu lembro do meu tio falando assim, tá me vindo até a cara dele dizendo isso, que ele sempre teve muito orgulho, porque ele nunca se meteu com sujeira, mesmo sendo do administrativo. Sim. Inclusive, ele saiu da manchete por discordâncias com questões internas. E ele falou que uma das vezes não, algumas vezes, tinha piquete na frente do prédio da manchete, dos funcionários não permitindo a entrada de outros e tal. E quando ele chegava, ele falava, eu podia ter ganhado vários prêmios, mas o meu maior prêmio foi esse. Que eles falavam assim, não, é o seu Luiz, ele é um dos nossos. E abriam uns portões para ele trabalhar para dentro. Legal. Que legal. Porque Respeito por ele, né? não, mas olha, quem conheceu sabe, uma pessoa incrível, a honestidade ao extremo, que muitas vezes o nome dele não foi registrado, ele até dizia, você fica fazendo esse negócio, fica botando meu nome nos estudos, eu não mereço isso. Mas sabe o que ele fazia? Toda vez que tinha alguma coisa, ele não queria que botasse o nome dele, porque por conta do espírito de equipe. Ele falava, legal, não, né? eu não preciso disso. Que legal, que legal. Que Sempre pessoa, foi assim. infelizmente eu não o conheci, porque enquanto eu estive na Manchete, eu nunca fui a São Paulo na Manchete. Né? Eu fui a São Paulo para gravar comercial, porque a gente gravava muito comercial, tinha muita coisa para fazer em São Paulo, né? São Paulo sempre foi capital da grana do negócio acontecer. Então eu ia muito a São Paulo. Me lembro uma vez que eu fui com o Roberto Maia, no final de semana, que a gente foi lá gravar comerciais, nós dois. Mas eu nunca fui à Manchete, a Casa Verde lá, sabe, a Bruxelas, nunca fui. Então, mas eu sabia que lá era também o mesmo espírito, como era o mesmo espírito lá em Pernambuco, lá no Recife, Sim, entendeu? Belo Como era em Belo Horizonte, como era em Fortaleza, entendeu? Até nas afiliadas, o pessoal contava que o espírito era aquele espírito de família Manchete, sabe? Porque a Manchete abraçava as pessoas. E eu também faço vários projetos relacionados à memória, lá no Centro de Memória da BERT. Então, A BERT, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. Isso. Aí, tem inclusive no Memória BERT, o memorial, que a gente inclusive recriou o logo da Manchete em tamanho real.
você pode ver ele virtualmente. Mas eu lembro que um dos eventos, eu já encontrei mais de uma vez, mas eu encontrei o Otávio Gadré, que era da TV Pampa. Pampa. Eu conversei um tempão com ele sobre o carinho que ele tinha pela Manchete, ter sido a primeira afiliada. E era afiliada da Manchete, não era própria, era afiliada. Foi a primeira afiliada da Manchete, a TV Pampa. E aí, nossa, ele contou várias histórias. É outro que também tem história, mas você estava falando com o Roberto Maia, estava falando dos pioneiros da televisão, Sim. Não pode esquecer que ele é sobrinho de outro pioneiro, que é o Walter Foster. Isso, que o Walter Foster apresentava o Acredite Se Quiser, que era com Jack Palance. Bem lembrado, a versão brasileira, isso mesmo. Era o Aldir Ribeiro que dirigia, o Jack Palance apresentava, né? E o Walter Foster fazia a parte nacional, né? Ou a dublagem também dele, e apresentando a parte, vamos dizer, fazia as passagens, né? Dizendo, olha, agora vai acontecer isso, isso, isso. Acredite Outra coisa se quiser. que eu não esqueço é o Rubens Furtado. Ele contava uma coisa que isso também foi assim, nunca saiu da cabeça. Rubens Furtado, para quem não sabe, ele era o nosso superintendente, era o superintendente da Rede Manchete. E ele foi um dos que tentou salvar a Tupi, mas a coisa tomou um caminho que não teve volta. Não. Mas ele dizia um negócio que eu inclusive, em sala de aula, quando a gente vai falar sobre a importância da programação das emissoras, eu falo sempre. Ele fazia um cálculo para saber se a Manchete estava indo bem ou não. E o cálculo era o seguinte: a Globo sempre tinha uma audiência que sabia se essa audiência... Vou tentar fazer um cálculo aí, mas de uma forma meio didática com o professor, para não confundir a cabeça de quem está em casa. Claro. Vamos dizer que a Manchete estava com 40% de audiência 30% de audiência num programa. Sim. E a Globo estava com... Deixa eu pensar... Calma que eu estou fazendo matemática aqui. Tá. Com 40 mais 20... 60. Então, o que acontece? Manchete 30, Globo 60. Então, ele entendia... pelos dados, estou dando dados irrisórios, né? Só para exemplificar, mas ele entendia que sempre, para saber se o programa estava dando certo, ele utilizava uma camada fixa de audiência, que é o que a Globo tinha de fixo. Claro. Então vamos dizer, 40%. Então ele tirava essa camada e ficava 20% do programa da Globo, mais os 30% da Manchete. Então, quem estava ganhando, nesse caso, a Manchete. A Manchete. Por quê? Porque, na verdade, não que a Manchete estava ganhando, a Globo estava ganhando. Claro. Mas ele fazia o cálculo que... naquilo que a Manchete se propunha. O que estava fixo ali, ele não contava. Então, ele fazia o equilíbrio para ver como é que estava o resultado, quanto oscilava para baixo ou para cima, a partir do plus, né? Do a mais. Então, vamos dizer, 20 Globo, 30 Manchete. Mas a gente tem que lembrar que tinha o a mais que levava, que era o fixo, porque já era uma audiência super cativa. Legal. Então, e só para a gente não esquecer, a gente está atiçando a curiosidade de quem está em casa, né? Sobre a questão que eu falei do sobrenome. Quem descobriu o meu sobrenome, que tinha, aliás, a origem dele é judaica, que é um sobrenome judeu, a minha família não possui judeus, a gente tem até amizade muito grande, mas não tem nenhuma relação, nem meu tio sabia disso. Quem descobriu isso foi Adolf Bloch. E aí... Isso? É mesmo? É sério. Porque acontece, a família, tanto que muita gente me chama aliás, chama todo mundo da família, Frankfurt. De Frankfurt. Antes da unificação alemã, lá no final do século XIX, era Frankfurt.
tanto que muita gente pergunta, mas tem lugares que ainda parecem como Francfort. Realmente, porque assim como tem o Brasil, que está com Z em vários países, porque Sim. era grande antiga, Isso. utilizam Francfort ao invés de Frankfurt, que foi quando virou da Alemanha, o território. E diz que era uma família importante de rabinos na França. Eu não sabia disso. Porque para mim a imagem a origem de vocês é francesa, né? Francfort. É francesa, Uhum. parisiense. E aí, o que aconteceu? Ele descobriu, conversou muito sobre meu tio, falou que era uma família de rabinos. Ele começou a contar a história da nossa família para a família. Pro teu tio. Anos depois, quando teve o lançamento da Manchete lá na Livraria da Travessa, no Leblon, Sim, sim. o livro foi a dona Ana que me ajudou muito. Ana Dona Mendes, Ana, que era mulher do seu Adolfo. Né? É. E ela realmente confirmou isso. E mais interessante, ela disse para mim, não eu para ela. Ela falou assim: você sabia, né, que a sua família é de rabinos? Aquele jeito dela, desde a época dos médicos, né? Que era o programa que ela apresentava. Isso. E eu lembro que tinha muita gente que a chamava de Manchete. Manchete. Era mulher do seu Adolfo. Seu Adolfo. Então, ela sempre foi mãezona. E uma coisa que aconteceu, isso é algo que eu guardo com enorme carinho, foi o seguinte: a gente estava na livraria, ela me pediu o seguinte: posso sentar do seu lado? Você vai achar estranho meu pedido, mas eu queria saber se eu posso. Aí eu sei que, nossa, foi um negócio muito emocionante, que porque legal. ela chegou, sentou do lado e falou assim: eu queria agradecer um a um, cada funcionário que independente do que aconteceu e tudo com a Manchete, eu queria agradecê-los pelo que eles fizeram, pela Manchete, pelo Adolfo, por mim, por todo mundo. Então, pelos colegas, então eu queria fazer isso. Você me permite? Eu falo, quem sou eu para permitir? Imagina. Aí, eu até tenho foto dela comigo lá na mesa, e ela, assim, eu autografava, a pessoa passava. Não, ela chegou ao ponto de alguns livros que eram para ser entregues, ela entregava o livro, cumprimentava e eu autografava depois. E ela ia funcionário por funcionário: obrigado. Eu lembro até hoje ela falando: obrigado pelo que você fez pela Manchete. Obrigado. Não, olha, foi emocionante. Que legal, que legal. Eu imagino, o Elmo, você, um cara que está com 42 anos, vai fazer agora 42 anos, né? 42 anos. Já tem filhos, né? Já tem filhos. Sim. Tem uma dupla, né? Não, uma dupla? Uma dupla. Uma dupla dinâmica. Revivendo a Manchete, desde garoto, lembrando disso, fazendo essa coisa de guardar a memória, não só da Manchete, né? Você, no museu você pega de todo mundo, né? Todo mundo daquela época. Olha, nós é que temos que agradecer a você. Nós é que temos que agradecer a você, sabe? Isso é uma coisa fantástica, porque o Brasil tem essa coisa de esquecer, sabe? Esquece da coisa, esquece, deixa para lá. Não, pelo amor de Deus. Cultura, arte, isso não pode ser esquecido. Isso é tradição, sabe, bonita da TV. A Manchete foi a última grande TV brasileira. Isso eu não vou deixar de dizer nunca. É mesmo. Sabe, eu apresentava aquele jornal com vontade. Aliás, você tinha um negócio aí para me mostrar, que você não mostrou ainda tem mais. Tem mais uns negócios aí. Tem, Santoro, tem uma coisa que, sobre essa questão de sentir, da troca, eu falo que eu agradeço muito, porque a Manchete também me fez amadurecer enquanto pessoa. Sim. Vou explicar por quê. Esse livro em si e todos os projetos relacionados, não só lá atrás, porque eu descobri também a minha paixão por televisão também nos bastidores, mas, nossa, eu lembro muito bem, eu entregava, eu lembro uma vez que a Selene Araújo, que apresentava o São Paulo em Manchete, e meu irmão era a câmera de São Paulo em Manchete, eu ficava sentado na mesa do Salomão Schwartz, mandou um nome, e eu ficava vendo
Aí eu lembro que uma vez, pior que depois você repetiu várias vezes, mas ela chegou e falou assim: garoto, quem é você? Aí eu falei: eu sou o irmão do Arthur. Ah, o que você tá fazendo? Eu não tinha nem 10 anos. Aí ela falou assim: você vem aqui me ajudar. E eu virei assistente dela. Que legal, que legal, Busquei maquiagem, base, busquei lauda, fui buscando coisas que atrás da legal, outra. que legal. Mas aí agora, eu digo que eu amadureci lá nos anos 2000 também por uma razão. As coisas que eu vi e também o estômago que eu tive que ter para ouvir as pessoas, porque assim, histórias, algumas muito fáceis no sentido de prazer, E outras muito histórias que eu vivi, tristes. mas outras muito tristes. Gente É, que, por exemplo, funcionário que ficou morando no apartamento que a Manchete tinha aqui em São Paulo, porque eu entrevistei gente no país inteiro, não só São Paulo, eu Rio, sei, eu sei. mas eu lembro de casos, eu não vou falar nomes pela Não, mesma razão que você falou como é que eu te digo, das pessoas que não querem aparecer porque se isso. sentem velhas. Mas eu lembro um que chegou para mim, fez o depoimento, aí depois ele falou assim, abre o gravador, quer dizer, volta, Volta a fita. volta a gravar, né? Aí eu falei, tá bom. Ele xingou, ele falou tanta coisa, coisas pesadíssimas, fez acusações e tal. Aí eu lembro até hoje, na época ele devia estar com seus 30 e poucos anos, mais ou menos. Ele tinha começado na Manchete. Não, 30 não, mais do que 30. Acho que uns 40 e poucos. Eu lembro que ele fez assim, depois do depoimento, fez assim. Aí ele falou assim: olha, eu sei que você não vai usar uma palavra disso, porque eu só falei besteiras. Mas você não sabe o bem que você fez. Olha, Que isso legal. não tem preço. E É, eu, não tem nossa, preço. gente chorando, gente falando assim, olha, depois do. Eu tive que ter uma estrutura que não foi fácil. E eu não podia também me meter demais, né? Mas Entendi. gente que chegava e falava assim, olha, eu saí da Manchete com raiva. E eu tô voltando a ter amor por aquilo que foi a minha casa, onde eu comecei e tal. Nossa, olha, não tem preço. Ela não chegou a fazer 16 anos, né? Porque ela fechou no dia 10 de maio de 1999. Né? Ela não, Então, quase eu 16 esperei me anos. formar no ensino médio para fazer a Manchete e eu Imagina. me formei em 99. Olha, Então, não deu tempo. sabe o que, que Elmo? Você conseguiu resgatar também muita gente que morreu e não recebeu da Manchete. E não recebeu daqueles que compraram a Manchete. A Manchete foi vendida por R$ 1. Eu não me esqueço disso nunca, Sim, sabe? É a mesma coisa aconteceu com a Varig, sabe? Com a Transbrasil. Eles fazem o que quiserem. A Manchete só tem uma coisa de boa nessa história toda, tá? Ela pode ter sumido, pode ter desaparecido, mas ela está aqui, ó, no coração e na mente da gente. Por isso que eu mantenho esse Memória Manchete, mesmo ainda sem patrocínio. A gente faz isso no amor, sabe? Com boa vontade, como você, por exemplo, está nos recebendo. Mas a gente faz para isso, para guardar essa memória. Memória, porra, é muito importante na história. e Agora, eu quero que você mostre aquele negócio que você me mostrou antes, que eu estou emocionado de ver, cara. uma das minhas metas Ah, é também republicar o livro, porque hoje em dia eu tô falando a questão de colocar no sebo, as é, pessoas lerem no sebo, eu porque sei. não tem mais. Não tem. Olha ele aí. Agora eu vou mostrar outra, que é essa. Canopla. Eu Canopla da falo, Manchete. Canopla é aquele M que fica ali colocado no microfone, para quem não é, sabe, né? agora eu vou falar de uma coisa que, olha, eu brinquei muito, mas muito com isso aqui, porque foi um dos materiais que foram licenciados da Manchete, Ah, que, olha, eu confesso, só foi esse ano que eu doei para o museu, porque ele, para mim, tem um apelo, e olha isso aqui. caramba! Olha, se Ó, você, olha, isso é a carreta da Ana Raiz, é Trovão. da Dolores Estrada, que era a Sensacional. Tamara Taxman. Tamara Taxman, exatamente. É aqui, Tamara ó. Taxman. Olha que legal.
Isso está no Então, museu também, né? tá no museu também. E, nossa, E você não está no museu, você está na sua casa. eu tô em casa, porque senão ia ter mais coisa ainda Ia para ter mais mostrar. coisa ainda. Vocês verem como esse homem é um homem gentil, pô, levou para casa essas coisas para a gente poder fazer essa entrevista. Elmo, olha, eu estou A gente realmente tem que tocado. compartilhar conhecimento. E assim, eu falo, é mais ou menos como Indiana Jones. A gente vai trazendo elementos que as pessoas vão também voltando no tempo. Isso, Eu não vou. exatamente. Ah, mas espera aí, tem uma coisa que eu já mostrei. Quem já viu o vídeo meu antes, Antes. já viu, mas hoje eu vou mostrar com um pouquinho mais de calma. Que já que eu mostrei o microfone, tá faltando uma coisa, né? O quê? O quê? O quê? Ai, pior que pesado. Então, peraí. Olha isso aqui. Nossa, mãe, a câmera Ikegami! Foi a primeira câmera da Manchete essa. E essa, você sabe como eu consegui? Que Essa também espetáculo. foi o Mostra de novo, vídeo. mostra de novo, por Olha favor. aqui. Olha que espetáculo. Eu tô inclusive tentando buscar, Pesada. ó, Olha, só colocava aqui, eu ó. colocava aí exatamente para filmar. Então, ó, É exatamente isso. Tinha aí o Finder, visor, a lente, sensacional. então, e a gente ainda vai recuperar tudo, porque ainda existem alguns resquícios da pintura do M. Sim, Então, na câmera não dá para ver, mas ainda tem. A gente vai tentar restaurar, deixar ela bonitinha. E o que aconteceu? Quem doou foi o Luiz Fernando Fortes, que chegou a ser, se não me engano, da engenharia acho que era da Manchete, engenharia. Acho que era engenharia. O nome não é estranho. que era o nome, o apelido que ele usava era Cachucha. Né? Cachucha. E Eu aí acho que é isso. ele chegou, né? E doou para o museu muitas peças. E ele veio com essa câmera no final. Aí eu falei, que legal essa aqui é uma câmera da Manchete. Aí eu falei para ele, poxa, vai ficar muito legal lá no museu. Cachucha, se você estiver me assistindo, desculpe, mas agora eu doei. Ele falou para mim na ocasião o Ah, seguinte: olha, isso aqui é um agradecimento nosso pelo livro, por tudo que você tem feito pela Manchete. Eu falei, não tem que agradecer, não, mas esse fica com você. E eu fiquei. Até pouco tempo atrás, mas eu falei, agora não, vai mas botar lá no museu. Não, tem que botar, tem que botar. Elmo, olha, não tenho palavras para te agradecer essa entrevista que eu estou querendo fazer há um tempão oh, contigo, sabe? A gente tentou já várias vezes, né? Pô, ainda museu, tal, a dupla dinâmica às vezes não te deixava, né? é, Os filhos, quando são pequenos, estão com quantos anos? eles agora estão com 5. E 5. eu volto e meio, eu passo com eles ali perto da Manchete, eu mostro, ó, São, aqui que eu ficava. são gêmeos, né? São gêmeos. E eu aprendi muito na Manchete, muitos conceitos. E é curioso, porque quando eu era pequeno, as pessoas, por exemplo, chroma key é uma coisa que meus amigos não entendiam. Falavam, nossa, a onça, a Juma não, a Nani Venâncio tá virando onça na abertura. Aí eu falo, esse pessoal aí. Não, porque eu Hoje é sabia. mole, né? Hoje é fácil, né? Eu estava até aqui brincando ainda há pouco, antes, te esperando. Eu estava até brincando ainda há pouco, quando eu disse, pô, se eu quiser, porque com essa história de, como é que é o nome de efeito, você faz o que quiser, né? Você faz o É que mesmo. quiser, o que quiser. Por exemplo, ó, eu posso de repente já ficar diferente para você. Por exemplo, assim, o pirata. Muito bom. Entendeu? Então, hoje em dia se faz o que quiser com a televisão, se faz o que quiser com a imagem. Eu acho isso muito legal, porque é uma forma também de mostrar que houve uma evolução muito grande da imagem e do áudio, né? Eu tive Sabe mil uma coisa problemas que eu. com áudio, agora, graças a Deus, já estamos É, melhorando, né? Tive mil problemas com áudio, mas agora já. Mas, sabe, e a gente conseguir fazer essas coisas. Chroma key, as pessoas falam, o que é chroma key? O que é chroma key? É o verde que botam, né? Atrás e é. faz o que quiser com a Ou história. azul antes, né? Ou então, né? Ou então antes. Ou Na azul. Manchete Mas olha, vou era falar uma coisa para você.
Na realidade, são os três, né? Porque é o RGB. É, É o azul, mesmo. blue, né? O B, é o G, o green, verde, e o R é É, do red, é o vermelho também. Porque uma vez, eu sim, me lembro que uma vez no Manchete estava dando um problema do Chroma, num programa que estava dando lá. Eu falei, gente, não está dando no verde, bota o azul. A pessoa, mano, bota azul. Aí botou o azul, porque às vezes, se você tem uma nuancezinha verde, ele pega. Verde ou amarelo, ele pega. E aí não você falou aparece a do, imagem toda, né? mas você falou do vermelho. Aham, Uma coisa que eu não esqueço, o que tinha de foto de divulgação, e aí era feito pelo pessoal da Block, aham. sempre o fundo vermelho, lembra disso? Lembro, lembro. Sempre Sempre as fundo fotos vermelho. vermelho no fundo. Sempre fundo vermelho, exatamente. Lindo. Exatamente. Mas você me fez lembrar uma coisa, o Carnaval da Manchete também tem um dedo do meu tio, que na verdade não só o de São Paulo, do Rio também, Do Rio também. que acabou repercutindo isso pro Sambódromo. Aham. Que não podemos esquecer que agora foram 40 anos, né, do 40 Sambódromo, anos. mas Fui eu que inaugurei, eu era a voz do Sambódromo. Fui eu que mas é inaugurei. isso que eu ia falar, a primeira transmissão foi da Manchete, não foi Uhum. da Globo. Apesar da comemoração que foi feita agora, a gente não pode esquecer disso. Não, eu contei essa história, porque essa história é, é, essa tem que repetir. E O aí, governo não queria fazer em um dia, queria fazer em Brizola, né? dois. O Brizola não queria fazer, queria fazer em dois. Porque era aquela. Olha, o que se levava de dinheiro com aquele monte e desmonta de arquibancada não estava no gibi. Então resolveu, o Darcy Ribeiro teve a ideia de fazer o sambódromo, que serviria do samba no carnaval e depois para a escola durante o ano todo. E aí queriam fazer em 2 dias. Aí o Brizola falou, a Globo falou, em 2 dias a gente não faz, é um dia só, se quiser. E eles apostaram que a Manchete não fizesse. Darcy Ribeiro, junto com Oscar Maia, vão à Manchete, convencem seu Adolfo a fazer, e o Adolfo, eu topo, vamos fazer. E foi uma Vamos fazer. loucura. E teu tio ajudou nessa história. E tem uma coisa que é uma história interessante, que é o seguinte, ele foi câmera da Tupi, chegou a fazer uns trabalhos também na TV Paulista e tal, então ele na Gazeta fez São Silvestre à noite e tal, e ele sempre se incomodou muito com a questão da qualidade da imagem, que isso era um traço, inclusive, de muitos profissionais da Manchete também. Claro. E aí, ele ficou, quando eles foram inaugurar o estádio não, desculpa, o Sambódromo do AMB, eles eram na São João, e o chão era muito escuro. Porque era a Avenida São João, era o asfalto, né? Então, você não podia fazer de outra forma. E ele deu a ideia. Por que não... Como é que chama? Não podemos fazer o chão claro, deixar tudo direito e tal, já no Sambódromo. E no final isso foi adotado por São Paulo, depois pelo Rio também. Então, e por que acontece? O Rio, se eu não me engano, isso você vai poder me dizer melhor, era uma textura que ela não era branca, mas acho que ela era meio acinzentada. Era cinza, assim. era cinza. O chão era completamente cinza, mas um cinza claro, tá? Era um cinza claro. Isso. E aí eles mudaram a tonalidade porque ele falou, não, isso, para televisão, a gente vai fazer imagens internacionais. Isso. Então é importante, porque, gente, o Carnaval da Manchete, até hoje eu falo, faz falta. Imagina, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre isso. Até hoje. Era espetacular. Não, e outra coisa que eu adorava eram os desfiles lá de fantasias do Hotel Glória. Apresentei vários, um monte deles. Eu lembro. Você lembra dele apresentando? Lembro. Lá atrás, exatamente. Não, eu, Roberto Maia, Jacira Lucas, sabe, Ronaldo, Francisco Barbosa, um monte de gente. Augusto Xavier, acho que fez no final. Augusto depois, né? Eu acho que lá pode ter feito depois. Exatamente. Mas o Ronaldo Rosas, eu acho que no meio do caminho, se eu não me engano. Teve o Ronaldo no meio também. Eu sei que eu sempre ia, tá? Eu e Roberto Maia sempre íamos apresentar desfile de fantasia. Jacira também ia. Jacira Lucas também ia. Jacira Lucas.
Eu sei que nós fizemos até música, festival de música de carnaval, que era assim, era eu com a Terezinha Sodré, né? Isso foi em 84, foi exatamente na época que foi do Sambódromo, não tinha um ano a Manchete, e o Roberto Canásio, tá? Com a Jacira Lucas. Roberto Canásio, que era a voz também da Manchete. Aconteceu, virou Manchete, era a voz clássica da história. Eloy de Carlo. Eloy já foi entrevistado por nós. Eloy falou em Eloy, falou a voz do Eloy. Eloy do coração. Muito, muito legal. E mais alguma coisa que você queira contar? Com vocês o termo hors concours, porque era o termo que se utilizava, que como é que chama? O Clóvis Bornai. Clóvis Bornai e o ganhar mais. O Evandro de Castro Lima, os dois. Sim, nossa, esse você foi longe. Não, eu tenho memória eu tenho. Evandro de Castro Lima e o Clóvis Bornai eram hors concours. Eles já nem participavam, eles participavam com as fantasias dele, mas sem concorrer, né? Sem disputar. Nossa, muito legal. Carnaval, e você sabe que o fim da Manchete, a gente lá em casa assinava, principalmente meu pai, assinava a revista Manchete. Uhum. E eu lembro que a gente começou a perceber que a coisa estava tomando outra proporção quando as revistas começaram a não chegar. Então, e sabe uma coisa que eu não esqueço também? Além da parte toda infantil, que era gigantesco, eu acompanhei de ponta a ponta. O nosso último programa foi com o Eduardo Miranda. Imagina, Cavaleiros do Zodíaco, aquele Jaspion, aquela turma toda. Não, mas Cavaleiro do Zodíaco foi uma febre da bandada. Está fazendo 30 anos, o Eduardo falou isso. Está fazendo 30 anos, foi ele que autorizou. Ele é considerado o pai dos animes, né? O pai dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu lembro muito do jingle do Pode preparar o seu confete esse ano na Avenida da Manchete. Maravilha. Elmo, olha, muitíssimo obrigado. Saúde para você, para sua família. Que você continue fazendo, esse trabalho bonito que você faz de resgate das TVs, das emissoras de TV, né? Que é a arte, que é a cultura, que é tudo isso. Muito obrigado pela tua entrevista. E quando você quiser, estamos aqui também, tá? Se precisar de palestra aí em São Paulo, com certeza. Você também. E não esqueça de me mandar por WhatsApp o teu e-mail para as pessoas que foram da Manchete mandarem um e-mail para você dizendo, olha, eu tenho isso aqui para doar para o Museu da TV. Para enriquecer cada vez mais, né? Pode entrar em contato também pelo @Museu da TV, né? @Museu da TV. Isso, no Instagram. Uhum. Porque lá tem o endereço, que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Uhum. Tem todas as informações possíveis, inclusive o próprio e-mail. Maravilha. Então, pelo Instagram, você consegue... É mais fácil. @Museu da TV é mais fácil. Isso, só o TV no final, né? Tá. Mas... Museu da TV. Da TV, tá. Isso, porque o site é museudatv.com.br. Aham, legal. E o que eu digo, assim, para quem está acompanhando, continuem, porque é um trabalho incrível que o Santoro está fazendo, porque dignifica também a nossa classe de radialistas e jornalistas, porque a Manchete deixou um legado enorme, não só a Manchete, como a Block, como um todo. Isso. Então a gente tem que tirar o chapéu para o aliás, o professor Santoro. Isso, imagina. E eu falo, continue acompanhando, eu tenho acompanhado muitos vídeos, eu acho que a frase para fechar sempre tem que ser, fique com a gente. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço, um beijo aí para a tua família, para os teus gêmeos, para a tua mulher, e que você continue fazendo esse belo trabalho que você está fazendo aí, tá bom? E é você em primeiro lugar nesse projeto, e vamos em frente. Vamos lá, fique com a gente. Tchau. É isso aí. Tchau.